Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me clown while you stuck in the cracks. Yeah. Mais um Meio Marombacast no ar. Eu, Augusto Calhau, junto com o Carlos Alex Monstro, falando hoje de uma modalidade super interessante, super legal, tá? Que vem com uma filosofia de vida super interessante aí, que agrega muito nas nossas vidas, tá? Queria agradecer nossos patrocinadores. Carlos Alex, junto com o Augusto aí, vamos para mais um episódio aí do nosso Meio MarombaCast. Vamos agradecer os nossos parceiros, né, nossos patrocinadores. Vamos começar pela nossa casa, que é a Vida e Saúde, né, nossa academia aí, onde o Paulo e o Ian estão nos ajudando a manter esse programa de pé. A Deon, aí a nossa farmácia de manipulação, 18 unidades aí espalhadas pelo Brasil, da nossa querida amiga Andréia, que está trazendo qualidade de vida e bem-estar para nossos atletas. Também temos a Muito Sabor aí, que é o melhor café aí da cidade de Joaçaba, lá no centro. Também temos o Mercato aí, do nosso amigo Felipe. Isso aí. E também agora o MyCar, né? Para você aí que precisa de uma corrida às pressas, quando tá chovendo e não tem como sair de carro por causa do trânsito ou tá de moto, chama o MyCar aí. Então hoje temos aí o João, ele, o grande do Jiu-Jitsu. Prazer, João, seja bem-vindo. Meuzão, seja bem-vindo, irmão, à nossa casa. Tá, espero, como eu falei, eu falo pra todo mundo assim, né, porque as pessoas que vieram aqui, os primeiros, sempre foram meus amigos, né, e o João não é diferente, é um cara que tem um carinho assim, que mora no meu coração, que eu amo de paixão, sabe, né, o João, a família dele. Espero que as pessoas conheçam um pouco do trabalho, conheçam a pessoa que você é, incrível. Você é um cara pequeno, mas tem um coração que é desse tamanho. João, seja bem-vindo, o microfone é teu, tá? Quero que você se apresente pro pessoal aí. Olá, boa tarde, então, Augusto, ao Carlos. Sou muito grato por estar aqui hoje, né? O Augusto é um irmãozão aí que Deus me colocou na minha vida. A gente tem uma história muito legal juntos. Conheci hoje esse cara maravilhoso aí, já é um irmão aí, espero. Muito obrigado. Contar contigo aí. E fico muito agradecido então de poder estar aqui hoje, compartilhar um pouco da minha história, contar um pouco sobre a minha profissão e poder levar para vocês um pouco do conhecimento dessa modalidade aí que está crescendo muito. Hoje é a arte marcial mais praticada no mundo. É o Jiu-Jitsu. Show de bola, João. Mais uma vez eu te agradeço por você estar vindo aqui. Eu só te conheço pelo Instagram e foi que nem você falou, a gente está se conhecendo hoje, né? Mais de perto. Você é um cara muito foda. Dá para perceber aí pelas tuas redes sociais e também pela maneira que você fala. Mas então tá, João, vamos começar aí a tentar escutar um pouco da tua história para conhecer um pouco melhor, né? O Augusto já conhece, mas eu acredito que tem o público que também não te conhece. João, como que você foi inserido no mundo do jiu-jitsu? Como que tu começou? Perfeito. Então, assim, eu comecei com o judô, né? Eu já competi judô por Joaçaba na adolescência, então o judô, por ele ser um esporte olímpico, ele está incluído em todas as prefeituras, né, do país aí. Então a gente sempre tem mais acesso ao judô. O jiu-jitsu nem era conhecido na época, então eu praticava judô. E nessa época aí tinha um pessoal que treinava lá no batalhão da Polícia Militar, com o pessoal do tático, lá na época era o PPT. E aí a gente tinha amigos em comuns que iam lá e a gente começou a treinar lá. Mas era assim, nada assim técnico, sabe? A gente tentava desenvolver alguma coisa lá. E aí o tempo passou, eu parei, né, com o judô. O judô, né, por ser um esporte, ele te lesiona muito, né? Se tu vê hoje, tu não vê atletas de judô com idade avançada praticando, né? É uma idade muito, é um tempo muito curto, né, para quem pratica judô. E eu acabei também me lesionando meu cotovelo e acabei abandonando e ficou para lá. Mas o amor pela arte marcial sempre se manteve. Então, né, os filmes de Hollywood, principalmente, né, os Karate Kid da vida aí sempre motivava a gente. Depois veio Kung Fu, mas enfim. E Bruce aí, Lee, então é um ídolo. o Bruce Lee, todo mundo gosta do Bruce Lee, né? Então, e aí beleza, ficou no esquecimento ali. E aí o meu professor, a gente é amigo de infância, ele começou a treinar jiu-jitsu. E aí, por um problema, né, mais particular dele lá com o professor dele, ele resolveu começar a dar aula. E ele me convidou. Ele ia me convidando. Apareça lá, eu sei que você gosta de luta, você gosta de, né, dessa arte marcial e tal. E eu fui deixando. Só que entrei numa fase da minha vida bem difícil, sabe? Então, geralmente quem entra na arte marcial sempre tem uma história meio triste, né?
Então eu estava num momento muito difícil da minha vida, onde que eu estava num lado que não era o meu lado, né? Isso há quanto tempo, João? Isso aí faz praticamente uns 15 anos atrás. Então, e eu vi a necessidade que eu precisava mudar de vida, tá? Então, assim, as amizades boas, digamos assim, já não estavam próximas de mim, né? As pessoas que estavam próximas de mim eram pessoas que não me traziam coisas boas, e eu tentava achar uma forma de fugir disso. Só que eu não queria brigar com ninguém, e aí eu comecei a ir para o jiu-jitsu com esse meu amigo, que é meu professor até hoje, né? Se tornou meu professor, numa maneira de eu buscar algo a mais que eu não estava encontrando lá. E principalmente me afastar de más companhias, né? Porque eu sei que a arte marcial tem uma filosofia muito educativa, de respeito, disciplina, foco. E eu precisava muito disso na minha vida, né? Eu estava com a minha nenê, né? Ela era bem recém-nascida. E eu digo assim para todo mundo que às vezes até a gente se emociona, mas o jiu-jitsu não salvou só a minha vida, como salvou meu casamento. Porque eu foquei tanto no jiu-jitsu que eu não tive mais tempo para nada, para festa, para confusão, como a gente fala, né? Sim. E aí eu comecei a treinar. E aí meu professor, na época, ele queria fazer com que o jiu-jitsu fosse mais conhecido. Então ele dava aula em Joaçaba, Erval Velho e Capinzal na mesma noite. Então ele dava a primeira aula em Joaçaba, né? E a Erval Velho dava a segunda aula e terminava em Capinzal. E eu sempre acompanhei ele, né? Então, como eu acompanhava ele 3 aulas por noite, eu fui conhecendo mais o jiu-jitsu, as técnicas, e muitas vezes, como apurava para ele, ele pedia para mim puxar aula. Então, eu de faixa branca, 2 a 3 graus, eu já puxava aula para ele. E ele é uma pessoa que tem uma didática muito boa, eu comecei a observar. E fui pegando o gosto pelo aquilo e continuei treinando. E nesse tempo aí, eu descobri que eu comecei a sentir uma dor na minha perna, uma dor, né, no trabalho, achando que era o futebol, que eu jogava futebol também. E essa dor foi se agravando e eu fui perdendo o movimento da minha perna. E cada vez foi piorando, mas eu continuava com o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu é uma forma, é um jeito que você consegue adaptar ele a você. Então eu fui tendo esse problema na perna, eu comecei a mancar, né, fazer movimento de mancar. E aí não achava, fui no médico, o médico deu um tratamento, fui no outro, até que eu descobri que eu tinha um problema, eu nasci com malformação na cabeça dos 2 fêmur. E o direito foi o que mais agravou. E assim, então, minha filha aí já tinha uns 3, 4 anos, então eu já não podia mais brincar com ela, eu caminhava já mancando muito, e o único escape que eu tinha era o jiu-jitsu. Então, assim, né, na época a depressão não era forte como é hoje conhecida, mas eu acredito que eu estava entrando numa depressão, porque eu não podia mais jogar futebol, eu não podia caminhar normal, a minha filha queria brincar, correr, eu não conseguia, mas era ali no jiu-jitsu que eu me sentia bem, que eu me sentia igual aos outros, né? Então eu consegui adaptar essa minha má formação, né, de perder o movimento da minha perna direita e treinar jiu-jitsu. Então eu conseguia me igualar com os outros colegas. E aquilo ali foi cada vez entrando mais no meu coração. Então eu entrei no jiu-jitsu numa forma, para mim, arrumar novas amizades boas, né, ter um foco na minha família, no meu trabalho. E daí surgindo esse problema de saúde aí, foi aonde que me fortaleceu mais ainda. E aí você se encontrou no jiu-jitsu. Perfeito, foi aonde que eu vi que, é isso que eu quero. E aí nesse tempo, eu sempre ajudando o meu professor, só que até então, o jiu-jitsu ele nunca foi, digamos assim, profissional aqui em Joaçaba. Como que eu quero dizer isso? Os professores que davam aula, eles tinham outros empregos formais. O jiu-jitsu era um lazer, era um hobby, né, um extra, né? Então, e como professor também, ele sempre trabalhou na área de vendas, então ele viajava, né, sempre viajando, e eu sempre substituindo ele, e ele apareceu uma proposta de trabalho para ele ir morar no Nordeste, representar uma grande empresa lá. E ele chegou e me falou: ó, João, é o seguinte, eu tô indo e, cara, eu quero que você toque academia. Aí isso foi um choque para mim, porque eu não me achava preparado. Então ele falou assim: não, tu já vem há anos comigo aí, isso aí eu já devia ter uns 5, 6 anos de jiu-jitsu, mais ou menos, mas mesmo assim tu nunca tá preparado, né? Ele falou: eu não quero fechar a academia e você vai tomar conta aí.
E aí, nessa época, quando ele foi para lá, digamos que tinha mais ou menos uns 15 alunos, porque era só à noite o horário, né? E daí aqueles alunos que iam e voltavam. E eu, nessa época, eu estava trabalhando, eu abri uma empresa, eu trabalhava na igreja presbiteriana ali, de Erval. Eu fazia a parte de zeladoria, né? Eu limpava os banheiros, calçada, cortava a grama. E eu tinha uma carga horária para seguir na semana com eles, no contrato, então eu tinha várias horas, né? Tinha 3 dias e algumas horas vagas. E aí eu disse, pô, posso tentar aumentar mais horários. E tinha um colega meu, até ele se formou em educação física, que agora é meu aluno, que o jiu-jitsu era muito importante para ele, porque quando ele entrou no jiu-jitsu, né, ele teve um problema de perder um irmão por câncer, ele teve uma separação também, e ele estava bem depressivo, e o jiu-jitsu ergueu ele. E ele chegou para mim, eu sabendo da importância do jiu-jitsu, ele falou assim, João, eu vou ter que parar de treinar. Ele falou, por quê? Ele falou, cara, consegui entrar na faculdade, e é só à noite, e aí eu não consigo mais treinar. Isso me incomodou, porque se emociona, né? Porque eu sei o tanto que o jiu-jitsu foi importante para mim, eu sei como ele é importante para as pessoas. E eu falei, cara, eu não posso deixar esse cara ficar sem o jiu-jitsu, né? Eu sabia, várias vezes ele confessava comigo a válvula de escape que ele tinha no jiu-jitsu. O quão importante era o jiu-jitsu. Perfeito. E aí eu cheguei e falei para ele assim, ó, viu? Que horas você começa a trabalhar? Ele falou assim, começa a trabalhar às 7h30. Falei, e se eu vim treinar contigo às 5h30 da manhã? Cara, tu faria isso pra mim? Falei, vamos, nós dois. E aí eu falei a alguns alunos, não, professor, eu também vou. Que legal. Mas o fogo, né? Sim. Aí quando dá 4 graus de manhã, congelado. Nossa. Quem que acorda da cama às 5 horas da manhã? E eu e ele. Muito bom. E eu comecei. Tipo, ele sabe que o horário que eu comecei da manhã foi por ele. E vários treinos, eu e ele sozinho. Ele levava uma térmica de café, pedaço de bolo, tomava um café, treinava. E aí surgiu tinha horário da noite e esse da manhã. E aí eu trabalhando ainda lá, e aí os meus alunos começaram, pô, professor, 6 horas da manhã, 5h30 cedo, será que 6 horas? Aí eu falei com ele. Daí ele falou, não, 6 horas tá boa. Aí eu diminuí, né, tipo, deixei meia hora mais tarde, e aí começou a aparecer alunos pedindo. E aí os próprios alunos começaram a falar para mim, por que não abre mais horário? Eu falei, mais horário, né? Pô, vai ter aluno? Aí um aluno falou para mim, professor, ó, eu tenho um amigo meu que ele quer treinar. Porém, ele chega em casa 8 horas da noite e 7h30 é o horário do filho dele no colégio, ele não consegue vir. Só que ele tem horário das 9 ao meio-dia. Faz um horário às 9. Eu falei, tá doido? Quem que vai sair de casa às 9 horas para treinar, né? E aí eu fiz. Falei, então tá. Já que eu tinha folga, e aí começou a ter aluno. Né? Para não ficar muito longa a história, eu abri o horário das 9, abri o horário das 2. Você deu continuidade à escola? Isso, dei continuidade. Então, assim, digamos assim, em questão de... Em um ano, menos de um ano, de 15 alunos, eu fui para 60. Nossa, que beleza. Pô, porque daí eu aumentei os horários, né? Aí mais pessoas puderam ir. E aí o meu professor voltou a morar para cá, eu fui entregar novamente a academia para ele. Ele falou, não, professor, o senhor está fazendo um ótimo trabalho. Ainda eu era faixa roxa. Ele falou, você está fazendo um ótimo trabalho, continua, que eu vou seguir meu caminho. Ele fala até hoje, né? Que o jiu-jitsu para ele é aposentadoria. O dia que ele se aposentar do trabalho, ele vai viver do jiu-jitsu. E aí eu resolvi, sentei com a minha esposa, a gente conversa muito, qualquer decisão. Falei, ó, eu vou largar a igreja ali, o trabalho da igreja, e vou focar no jiu-jitsu. O que tu me diz? Ela falou, se é uma coisa que você gosta, eu te apoio. Então eu abri mão de um salário excelente para algo duvidoso. E tendo filha, né? Então, mas meus alunos, as pessoas que sempre confiaram em mim, sempre me incentivando. Vai, que não tem erro. Todo mundo conhece você, sabe como que você é, né? Teu caráter, tua índole, né? O teu amor pelo jiu-jitsu, não tem erro. Vai firme. E meus amigos, meus alunos, né? Foram me incentivando. E aí eu fui, né, o primeiro professor em Joaçaba, era o faixa preta mais novo da cidade, e porém o primeiro a viver 100% do jiu-jitsu. Que legal, João. Então hoje eu sou um profissional do jiu-jitsu. Então foi assim que você iniciou o mundo do jiu-jitsu aqui em Joaçaba? Foi assim, né? Hoje tem pessoas que treinam comigo que começaram o jiu-jitsu bem antes do que eu, né?
E hoje eles treinam na minha academia, a gente troca conhecimentos, né, experiências, né. Eu tenho alunos que hoje são meus alunos, que eram meus colegas de treino. Eu costumo dizer que quando eles pedem quanto tempo eu tenho de jiu-jitsu, né, eu sempre falo, eu tenho 12 anos de jiu-jitsu. Aí alguns que já me conhecem, tá mentindo, tu faz muito mais tempo, né. É que eu uso esse tempo porque esse tempo eu não parei. Nesse tempo de 12 anos, então o que teve antes, aquele contato lá atrás, eu não uso isso, sabe? Eu não... Porque hoje... Pela experiência, eu acho... então eu gosto de usar assim, eu nunca parei. Para não dizer que eu nunca parei, eu parei com 3 meses, que foi quando eu fiz a minha cirurgia de quadril. Então quando eu descobri o problema, daí a gente foi no médico e tal, fizemos todo um tratamento para mim colocar prótese. Então hoje eu tenho prótese do quadril. Então eu parei 3 meses. Quando eu fui, que foi uma coisa interessante, porque eu parei de treinar na quinta-feira e eu fiz a minha cirurgia na segunda. Eu tinha tanta dor nesse problema no meu quadril que meus colegas de treino me ajudavam para mim subir a escada de volta depois do treino. Essa época foi a época do início da tua escola lá? Isso, foi antes de eu assumir 100%. Ainda meu professor dava aula e eu era auxiliar dele. Foi uma época assim que atingiu muito. Eu tomava dois comprimidos, né, tarja preta, para poder aguentar a dor. E era sempre uma briga toda vez que eu ia para treinar, porque daí minha esposa dizia, mas vai de novo, porque ela sabia como eu voltava com muita dor. Só que aquele tempo ali que eu ficava no treino, para mim era o melhor momento que eu tinha no dia. Era então, gratificante. Eu sabia que depois eu ia sofrer, que ia doer muito, mas eu queria estar lá. E aí quando eu fui fazer os exames, faltava só o exame de coração, né, para ir fazer a cirurgia. E aí eu fiz ali numa clínica. Aí eu subi a escada para chegar com o médico ali. Cara, muita dificuldade, né? Aí ele sentou, olhou para mim, pegou os exames, falou, chamou auxiliar dele ali, conversaram. Falei, não, cara, pô, eu esperei 10 anos para fazer cirurgia, agora não vai dar certo por causa do coração, né? Porque eu fiz todos os exames ali. Aí ele falou assim, fechou assim, falou, João, me fala um pouco, como é que é a tua vida? O que tu faz no dia a dia? Eu falei, eu só fico em casa e tal, tô sem trabalhar, não tenho condição e tal. Falei, e eu treino jiu-jitsu. Treina jiu-jitsu? Falou, cara, eu preciso conhecer mais esse jiu-jitsu aí. Ele falou pra mim, porque pelas condições que você tem hoje de vida, pelas condições físicas, você subindo essa escada, cara, você tem um coração de atleta, cara. Aí ele fechou, colocou na mesa e falou, me explica como que é o jiu-jitsu. Cara, eu preciso conhecer. Eu preciso que mais pessoas conheçam o jiu-jitsu. Falei, caraca. E aí foi assim, ó. A recuperação minha foi excelente. 15 dias de cirurgia de prótese, eu já tava caminhando sem muleta, cara. 3 meses eu voltei pro tatame. Caramba. Claro que é a força de vontade, né? Tipo, eu Começa a não querer, né? Eu botei muito, eu falei assim, ó, eu vou... João, e no teu início, quais que foram as suas limitações, assim, apesar da tua parte física, que você teve que adaptar aos movimentos, mas você encontrou já na tua escola ali, você encontrou algumas dificuldades para você manter a escola, ali que você falou dos horários, até você conseguir estabilizar ali com um bom número de alunos? O começo é difícil, né? Só que daí eu tinha, como tu comentou no começo ali, os parceiros, né, que ajudam, a gente sempre tem parceiros, né? Então, na época, né, o meu professor dava aula na academia da Grace, né, Tonete, que é a que comprou seu estabelecimento lá, né? Ela tinha ali, então ela cedeu uma sala, então ela me ajudou muito, porque ela via a minha dificuldade, porque eu não tinha condição, né, com 15, 20 alunos ainda, de pagar um aluguel, né? Então ela fazia um aluguel para não me dar, ela dizia, João, paga um valor X assim, e aí as pessoas me ajudaram. E aí os meus alunos foram os que mais me apoiaram e me ajudaram, porque eles começaram a trazer os amigos deles treinar. Então assim, foi onde que a academia começou a crescer mais por isso, porque a gente não trabalhava muito rede social, o jiu-jitsu também não era muito conhecido, o jiu-jitsu tinha ainda aquela fama de briguento, né? E eu comecei a ter uma ideia de mudar esse pensamento. Eu quero mudar o pensamento, eu quero que o jiu-jitsu chegue para todo mundo e que todo mundo saiba que pode treinar o jiu-jitsu. Uhum. Então,
João, só para mim terminar, fazer uma outra pergunta que também é interessante. Ali que você falou que o pessoal, né, escutou dessa parte patológica do quadril que você tem. Como que foi para você chegar lá no tatame e estar lutando? Você teve que adaptar os movimentos, isso? Isso, então assim, ó, eu posso te falar que o jiu-jitsu né, eu digo até o esporte, né? Explica pra galera o que é o jiu-jitsu. Isso, então o jiu-jitsu, isso, para quem não conhece, o jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Ela tem várias, hoje tá aparecendo várias fontes da onde que ela surgiu, sabe? Então cada pouco aparece uma história, né? Foi da Índia, foi da China, foi do Japão, mas foi daquela região lá. Foi da Ásia. Isso, e ela veio para cá, né? Ela veio através do japonês, né? Koichikoma, chamava ele. E ele conheceu a família Gracie, lá no Nordeste. E ele passou esse jiu-jitsu, ensinou esse jiu-jitsu para a família. Só que era um jiu-jitsu mais bruto, mais agressivo. E a família Gracie começou a estudar. E na família Gracie tinha o grande mestre Hélio Gracie, que ele era o mais magrinho, era o cara doente da família. E ele começou a adaptar o jiu-jitsu para ele. Então, assim, o jiu-jitsu que a gente usa hoje, que a gente chama de jiu-jitsu brasileiro, foi o jiu-jitsu adaptado onde que a pessoa mais fraca pode ter chance com a pessoa mais forte, na forma de alavancas, né, usando a técnica. Então, o jiu-jitsu, ele é muito próximo do que é mais conhecido hoje do judô, porém o judô é mais queda, mais agressividade, digamos assim. E o jiu-jitsu é mais chão. Mais chão, é mais imobilização, domínio, controle, mas tem a parte de pé. E é uma arte marcial voltada para a defesa pessoal. É considerada a defesa pessoal mais eficiente, né? Inclusive os Gracie, eles quiseram mostrar para o mundo isso que eles criaram. Hoje o mais famoso, né, o UFC, eles criaram lá atrás, fazendo um torneio onde que eles colocaram o filho deles, seria o menor, para desafiar qualquer lutador de qualquer tamanho, de qualquer peso, numa luta para provar que o jiu-jitsu. Então veio o boxeador, veio o wrestler, veio, né, karateca, veio o judoca. Para provar que dá para igualar. Ele pesava 70 quilos, ele encarou pessoas, ele encarou um lá que, se não me engano, pesava 200 e poucos quilos, sabe? Então quem gosta de artes marciais sabe as histórias. Então o jiu-jitsu hoje ele é baseado em defesa pessoal. Porém, ele foi se adaptando, então hoje o pessoal conhece muito mais ele como um esporte, né, de competição, né, mas é mais ainda um estilo de vida, né. Hoje, a grande maioria dos meus alunos hoje praticam por estilo de vida. Eu tenho competidores, eu adoro competir, gosto de competir, tem alunos meus que competem, né, tem alunos meus que usam para o trabalho, policiais principalmente, né, pessoal que trabalha com segurança. Mas a grande maioria é o estilo de vida, sabe? É ter um esporte onde que todos podem participar. Que bom. Isso aí. E você também está falando sobre a inclusão ali, que você falou que qualquer um pode estar participando do esporte, né, João? Eu achei isso interessante. Qualquer um pode estar fazendo esse esporte, magro, acima do peso, com alguma patologia, alguma deficiência. O jiu-jitsu ele alcança todo mundo. Quando chega um aluno lá, eu sempre, quando chega algum aluno que tem alguma patologia, que tem algum problema físico, eu sempre peço assim, tem algum médico que te acompanha? Porque às vezes, problema de coração por atividade física, né? Então, assim, se o cara tem algum problema, algum histórico, né, fala com o teu médico antes. Mas assim, por exemplo, pessoas que têm cirurgias, seu médico liberou fazer atividade física, cara, o jiu-jitsu é o melhor lugar. Eu tenho alunos meus lá que têm cirurgias de joelho, de ombro, problemas de coluna. Tipo, ele se adapta a você, sabe? Tem o para-jiu-jitsu, onde que pessoas que têm, tipo, às vezes amputações, sabe? Sem um braço, sem uma perna. E o que é mais impressionante é pessoas, tipo, eu tenho um rapaz que eu conheci, ele não tem a mão. E ele não luta no para, ele luta no normal, cara. Ele luta com pessoas normais, em competição, e ganha, é campeão, cara. Ele adaptou o jiu-jitsu, sim, ele não tem as duas mãos. Ele tem só uma, ele não tem as duas, ele tem uma. Tá. Mas ele consegue lutar usando
e adaptando. Consegue mobilizar tudo. Você adapta. Isso que é legal, o jiu-jitsu, porque assim, ó, eu como professor, né, nós temos vocês dois. Então são dois biotipos diferentes. Eu vou passar a técnica para vocês, e aí o Augusto ele vai adaptar conforme o tamanho dele, conforme a força dele, a elasticidade dele, e tu vai adaptar conforme o teu biotipo. E Mas- vocês vão chegar na mesma conclusão. Mas eu posso estar, por exemplo, lutando com ele, que é de um biotipo diferente. Perfeito, perfeito. O jiu-jitsu ele é a única modalidade de arte marcial de competição que existe o absoluto. Então você vai competir com um cara do mesmo peso que o teu, com a mesma faixa e com a mesma idade. E o absoluto ele não tem diferença de peso. Você se inscreve no absoluto, você pode pegar um cara com a metade do teu peso, como pode pegar um cara com o dobro do teu peso. Então eu de 70 quilos posso pegar um de 140 quilos. E isso não quer dizer que o de 150 quilos vai ganhar de ti. Tem vários históricos de campeões mundiais aí que não são os mais pesados que ganham. Poxa, é Faz incrível. total sentido. Eu tenho minha filha que treina comigo desde os 4 anos, hoje ela tem 11, a Sofia, cara, ela luta comigo de igual para igual. E se eu der bobeira, ela me pega. Ela conseguiu adaptar, mesmo sendo uma menina magra. Eu ia falar isso, e sobre o feminino, sobre... Tem isso, o jiu-jitsu feminino? Tem Hoje, na minha equipe, ali na nossa escola, eu tenho mais de 30 mulheres que treinam. Pô, que legal. Adultas, fora criança, juvenil. Eu tenho alunos hoje a partir de 5 anos a 64. Sabe? E eu de 15 treino com o de 64 igual para igual. Eu ia te pedir isso, é separado as modalidades por sexo, por exemplo. Assim. Isso, a gente tinha quando a gente começou com o meu professor, a gente criou uma modalidade, a gente criou um horário só feminino. Até porque o pessoal conhecer, né, ainda, pessoal que não conhece muito, existe um pouco de discriminação, porque o jiu-jitsu é uma modalidade muito de contato, tá? Então, não tem como, né, um Muay Thai você tem como só fazer no saco de pancada, uma manopla. O jiu-jitsu não, você tem que ter contato com o teu colega, com o teu adversário. Então a gente achou melhor até começar a divulgar, para o pessoal conhecer, a gente fez uma modalidade só. E aí, como tinha algumas colegas, que eram colega minha, que viraram minhas alunas, que já treinavam com os meninos antes, elas pediram, professor, deixa eu continuar, porque eu quero um treino mais forte, eu gosto, né? Então elas começaram a migrar e fazer na turma mista. E com essa mudança, as outras também, eu posso. Né? Elas viram que assim, que dentro de um tatame existe o maior respeito, né? Existe uma ética ali dentro. Regras. Então, assim, né? Eu sempre falo que ali dentro do tatame não existe sexo, homem e mulher, porque todos vão receber a mesma técnica. Claro, às vezes a mulher tem menos força, né? A gente tem mais cuidado, né? Mas assim, o senso da... Isso, mas não tem assim problema nenhum. Então hoje a turma são mista. Então eu tenho turmas mistas, eu tenho famílias que treinam comigo, marido, esposa, filhos. Que legal. Tenho essa. Mas aí cada um no seu quadrado, cada Mas um na iniciação, por exemplo. Isso, Na iniciação. Isso, tem a graduação. E daí vai indo, né? E aí vão evoluindo, isso aí. Que legal. Mas são turmas, hoje a gente tem turmas mistas, tanto desde o kids até o adulto. Oh, que interessante isso, cara. E, João, sobre a filosofia do jiu-jitsu, qual que é que você fala tanto sobre a ética, sobre o conservadorismo? Isso. O jiu-jitsu, a gente até brinca ali dentro do tatame, que o jiu-jitsu ele é tão nobre que eu dou a opção para você. Se você quer que eu te quebre o braço, se eu quero que eu te desmaie, porque eu te dou a opção de você desistir antes de te machucar, que é o famoso 3 tapinhas. Então, assim, no Muay Thai, no boxe, não existe isso. Você tá lutando com o colega, entrou um soco, deu no teu nariz, quebrou o nariz. Acabou. Você não tem como dizer, vai pegar no nariz. Aquela brincadeira, se eu quisesse. Existe muito ego, né? Isso. As pessoas é muito afetado nisso aí, muito trabalhado nisso aí. Eu vou contar uma história pra vocês, isso aconteceu. Lá vem as histórias do Augusto, ó. Lá quando eu comecei no esporte, eu comecei no MMA, né? Certo. Dava alta MMA mesmo. Com toda a minha bagagem na luta, né? Não era muita coisa, mas pra mim era o início, né? E antes disso eu comecei com o Anderson, que tava aqui no último episódio. Sim. Iniciei com ele, né?
E, cara, a gente fazia o sparringzinho lá, né? Ai, perfeito. Também aconteceu com minha aluna isso. Ela faz Muay Thai. A gente podia dar, mas da luva, né? Sempre Sim, sim. A guarda que a gente chama, né? fechado, né? Isso. E eu levei uma, cara. Assim, sabe? Eu levei uma e... Nossa, que eu subiu tão rápido na minha mente, cara. E eu só dei um cruzado assim. Então, ele caiu assim. Devolveu. O Anderson falou, saia. Fui embora. Eu não lembro se acho que eu não voltei mais, cara. Acho que foi meu fim. Foi onde que tu... Daí, cara, depois de um tempo eu voltei a treinar e tal, daí eu segui o rumo, né? Entendeu? Mas ali foi tão ego, né? Ué, Não quer, por mais que era um amigo meu, era um amigo, assim, a gente treinava junto e tal. E assim, como que é isso pra você lidar com as situações, né? Porque eu sei que no jiu-jitsu é um pouco diferente. Existe muita, assim, hierarquia, existe muito respeito. Toda a filosofia que a gente trouxe aqui agora, espero que você fale um pouco mais sobre isso. certo. É levado mais em consideração no jiu-jitsu do que em vez de outras modalidades. No judô também, mas assim, né? Sim, ajudou, é. As boxes, MMA, assim, eu vejo muito ego das pessoas, né? Então, assim, como que é lidar, assim, eu já teve alguma situação que você tive que passar, né, com o aluno, assim, bateu, pegou, daí se tacaram no pau, né? Assim, nunca ter... A gente vê, às vezes, assim, que a gente chama... A lutinha que a gente chama no Mas jiu-jitsu. isso entra na disciplina, que você quer dizer, Augusto? Não, é situação de luta, de treino, né? Tipo, do cara querer e... Não, se bateu, assim, sem querer, ou que... Ah, não, Isso. Mas isso acontece, ó. É que assim, ó, tipo, voltando ali, a parte do ego, eu sempre digo para meus alunos, cara, todo mundo tem ego. Ninguém vem dizer, eu não tenho, não. Mexeu com o teu ego ali, cara, a gente vira uma fera. E não tem lugar melhor para trabalhar isso do que no jiu-jitsu. O jiu-jitsu, para tu ter ideia, por exemplo, o Augusto aí com toda essa sua massa muscular e tal, quando ele entrar no tatame, ele vai ter que ir lá fazer referência para minha filha de 11 anos. Porque ela é mais graduada que ele. Ele tem que entender isso. Sabe? Tem hierarquia. A hierarquia. Então a hierarquia ela trabalha muito forte. Eu vejo assim, ó, às vezes é uma dificuldade que eu tenho hoje, principalmente com alunos mais adolescentes, assim, e tem alunos adultos também. Eles têm um problema com a hierarquia. Sabe? De ter que... Pô, Acatar ordens. quem que é, né? Quem que é esse cara aí pra, né? E, cara, o graduado, cara, ele tem mais tempo de treino. Tu é faixa branca, ele é faixa azul. Você tem que aceitar, independente se ele é mais pobre que você, teu cabelo dele é mais feio que o teu. Você é mais bonito, mais Entendeu? feio. Então, e aí, quando a pessoa entra, a gente vê, tem pessoas que têm um problema, é difícil lidar com isso. E aí eu como líder, como professor, eu converso muito com os alunos, né? Eu me coloco muito à prova, eu falo para eles, gente, eu sou um professor faixa preta, e se eu bater plom branca, eu deixo de ter a faixa preta? Claro que não. Eu me torno menos homem do que ele se ele me finalizar? Claro que não. Eu dou parabéns para ele, porque ele evoluiu, ele conseguiu, e eu vou estudar mais para melhorar. Então, mas desde o início, né, a gente já vai conhecendo os alunos, tipo eu com a minha experiência hoje, a gente já bate o olho, a gente já vê, se o aluno tem um pouquinho de ego, mas daí ele vai sofrer por ele mesmo. É a forma do comportamento, né? É isso. Ele vai sofrer porque ele vai entender que a força dele é tipo assim, ó, pense agora olha meu tamanho, né, senhorzinho, vou dar aula para um cara desse tamanho, é o tamanho dos braços do cara. Como é que eu vou dominar um cara desse? Não é na força, eu não vou medir força. Pois se você for medir força, você vai perder. Tem como. Então, assim, óbvio, né? no treino, eu vou usando a minha técnica e vou repassando pro Augusto. Ou seja, ele vai me cansar. Né? O Augusto, a tua força é boa, só que ela não é o suficiente. Ela não vai durar pra sempre, né? Entendeu? Vai durar pra que força sem a técnica Mas é isso, eu treinei, quem não sabe, eu treinei com o João lá um ano. outra, não. Tem meu kimono lá. Tá lá, né? Tá. Vamos, quem sabe um dia eu volto, né? Eu gosto Tirar ele do cabide lá, pô. bastante. E também era isso, como hoje é faixa branca, e o ego vem batendo forte, Sim. a gente acaba fazendo o quê? Força. Então a gente fica amarrando o cara lá, não tem técnica, não sabe como sair das situações de luta ali, acaba amarrando o cara e ficando ali, prendendo o cara ali. Só que, cara,
você tem que entender que você só tem isso. Quando você inicia ali, né? No início da tua jornada no jiu-jitsu ali, você tem que saber o teu lugar. Só que assim, se você é forte, tiver um cara magrinho ali, não um cara magrinho, mas assim... Tipo, eu e você. Se colocar, exemplo, eu e você. Preto, com a faixa roxa que seja ali, eu vou lutar contigo lá, né? Eu vou ter que entender que assim, eu tenho que usar a força, usar o que eu sei, que eu aprendi, e a força. Só que minha força vai chegar até o momento que vai acabar, o cansaço vai bater. Então aí você vai ter que usar as tuas técnicas pra sair. Talvez um pouco mais de resistência Daí ele vai... Cara, e era isso, e entendeu? fazer você... Isso. Mas aí, o que legal que a gente trabalha no jiu-jitsu hoje, Carlos, é o seguinte: o aluno, ele vai evoluindo, então ele vai pegando experiência. Eu sempre falo pro aluno, quando ele começa, pô, faz muita força, ele normal, faz mesmo, pode fazer. Pô, o aluno passa mal, dá náusea, trava os braços, é normal. Por isso, quando começa, eu já digo, ó, vai devagar, respeita o teu corpo. Mas aí tu coloca, entra você, homem, num tatame que tem mais 20 homens. E nos 20 homens tem uns meninos, vamos fazer 100 polichinelo. Ou você aguenta 30. Se vai parar nos 30, você não quer mostrar pro cara que você quer mostrar. E aí que eu converso com os alunos, vai devagar. E você... Eu já passei pelo que você tá E passando. daí, de repente, o aluno já começa a cansar ali já. Já começa a passar mal. E aí daqui a pouco eu já vou antecipando isso para que o aluno não acabe desistindo, dizendo, não é para mim. Calma, viu? Dá um exemplo. O Augusto já treina 1 ano. Tu tá entrando agora, então tu não vai estar com ritmo no Augusto. Vai devagar, vai cansar, senta, toma água, respira, volta, faz mais 10 polichinelo. Você trabalha o mental dele antes. Eu trabalho isso, porque eu já passei por essas fases. E aí os meus alunos também. Então, quando você é iniciante, eu olho para ti, né, eu já tenho mais uma noção do teu perfil. Quando você vai fazer atividade em dupla, por exemplo, eu já escolho alguns alunos meus graduados que já têm essa filosofia, que já entenderam, que eles vão treinar contigo. E aí tu vai ver assim, pô, o cara podia ter me arrebentado e o cara foi legal. Pô, é isso que eu quero. Cria o respeito, né? Isso, Ali. tipo, lá não existe assim, ó, porque eu sou mais graduado. Não, cara. Pelo contrário. Você tem um direito de cuidar do iniciante, porque você já foi iniciante. Eu já amarrei a tua faixa, agora é a vez de você ajudar a amarrar a faixa dele. Então, essa filosofia de um ajudar o outro, né? A gente brinca muito, que era uma frase que o grande mestre Hélio falava, que a faixa ela só serve para amarrar as calças, cara. A cor dela não importa. Importa a tua cabeça, o teu conhecimento. Hoje eu sou um faixa preta e treino, pratico. Se eu ficar 1 ano, eu continuo tendo a faixa, mas eu não sou mais um faixa preta. Eu preciso treinar para mim se tornar o faixa preta. Você precisa estar se manter ali no... Isso aí, por isso que isso aqui é só um pedaço de pano mesmo. Se eu não estar treinando, se eu não me cuidar, se eu não melhorar minha mente, vai vazar. O fisiculturismo é o shape do cara. Pois é. Parou de treinar, se foi. Você foi, é isso aí. Tá em atividade, isso não tem aquilo lá. É perfeito, você tem que estar sempre se motivando, treinando. Então eu trabalho muito com meus alunos isso. Então eles já entenderam. E aí, dando o exemplo de vocês dois, o Augusto sendo um cara legal contigo dentro do tatame, te ajudando a evoluir, você entendeu essa filosofia. E aí quando o colega entra, você vai fazer a mesma coisa. Exatamente. E aí vira uma escada. Eu ia falar uma corrente, um ajuda o outro. Uma corrente, um ajuda o outro. E aí assim, vou dizer que não chega alguém com um pensamento? Chega, normal. Normal. Isso. Só que ou ele se transforma ou ele cai fora. E olha só como é legal, né? Isso é muito fácil de entender já no início, né? Porque você chega lá, você tem que fazer referência quando você pisa no tatame, você tem que pedir licença, você tem que pedir licença para tomar água, você tem que fazer o cumprimento do mais graduado para o menos graduado, entendeu? Eu chego lá primeiro faixa preta, faixa roxa, faixa azul, faixa branca com 1 grau, 2 graus. entendeu? E assim, A famosa hierarquia que nós estamos Hierarquia. você vai entender já de cara isso, né? E assim, eu aprendi isso muito, muito rápido. Tanto que a filosofia do jiu-jitsu, cara, assim, é muito linda. E eu levei pro meu filho. O Matias fez um tempo, Treinando mais que eu, inclusive, fez um tempo. fez jiu-jitsu um tempo. O Matias, cara. E olha só, a gente acabou não deixando ele lá por causa da logística aqui, né? Os horários, né? Os horários mudou ali. Aí a pessoa que levava ele lá não tinha como levar ele mais na época. E daí, mas hoje, daí ele vai no fute. No fute é no parque ali do lado da casa ali e tal. Então, ele fica ali e daí a gente fala, né? Daí eu acompanho na quinta-feira, eu acompanho ele lá. E daí ele sempre fala assim, esses dias ele tava lá dele. Fala,
Ó, o pai dele é um coleguinha novo ali e tal, daí eu ajudei ele, né? Porque ele começou agora e tal, né? Então você já vê que ele tenta puxar sempre pra ele, assim, sabe? Ele pegou essa atitude, isso. Então, cara, às vezes você não percebe, mas faz toda a diferença, né? Cara, às vezes tu muda a visão de uma criança ali, cara, que vai fazer isso na vida toda dela refletir. Então, cara, assim, quem tiver, então, exemplo, esse gancho, para você convidar o pessoal a ir fazer uma aula da academia lá. Fala um pouco da tua escola aí, fala pro pessoal. E assim, também desmistificar essa ideia de dificuldade, que é difícil, que é até... Não, que tem seu degrau, cada pessoa vai iniciar de uma forma, cada um tem seu tempo de entender, de desenvolver as técnicas ali também. Então, convido o pessoal para conhecer a escola lá e fala um pouco de como é o início. O pessoal não se assustar, dizer que né? Que é capaz de ele chegar lá e olhar pra você e já se assustar, né, João? Que, assim, ó, tem que virar 3 mortal já no primeiro dia. Já tem que... É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos que já treinam, é essa recepção. Eu prezo muito. Uma coisa que eu mais prezo lá no meu ambiente, eu não gosto, eu estou usando aqui, gente, porque, né, eu estou falando com 2 que não são atletas que treinam jiu-jitsu. Mas eu não gosto de falar minha academia nem a minha escola, eu gosto de falar da nossa, sabe? Porque lá é uma família, lá todo mundo, então eu sempre falo, eu não gosto de falar, lá na minha academia, assim, não, lá na nossa escola funciona assim. Então eu falo muito lá para os meus alunos, né, e uma coisa que eu prezo muito lá dentro da nossa escola é o ambiente. Cara, o ambiente tem que ser saudável. E como que eu provo isso? Minha esposa e minha filha treinam lá dentro. Então você não vai levar um filho, uma esposa, num ambiente contaminado. Com certeza. Então se tem minha filha que treina lá, minha esposa, tu pode levar tua esposa, tua companheira. O exemplo, sem problema nenhum. O exemplo já começa pelo professor. Isso, eu tenho que dar essa moral na academia. Então minha esposa está lá treinando, a minha filha treina, e isso dá segurança para os outros também ver que é um lugar de respeito, né, um lugar de educação, né, um ambiente saudável. É isso que eu gosto de trabalhar muito. E eu oriento muito meus alunos com isso. Então assim, eu sempre digo, quando vem um aluno novo, primeira aula que ele vai fazer, a gente tem que fazer com que ele já fosse da equipe, cara. Ele já entra como se todo mundo vai ajudar ele, todo mundo vai tratar bem ele, e ele vai se sentir acolhido. Porque eu tenho uma ideia, um negócio até essa semana, sempre, a minha filha hoje começou no colégio novo, e sempre vem essa memória minha. Pô, era tão difícil o primeiro dia de aula, não sei se vocês tinham esse problema. Sim. Porque tu chegava na escola, aí já tinha uns grupinhos formados, e aí você sentava, todo mundo te olhava diferente, teu calçado. Você não sabia quem que seriam os colegas. E aí na hora da apresentação você dava uma gargajadinha, um já dava uma risada, outro dava... Sabe? Cara, é horrível. Hoje, a gente é adulto, ir num curso, que tu chega num lugar que tu não conhece ninguém, tu não se sente à vontade. Tu fica meio assim, será que eu pergunto? E aí agora eu te pergunto, imagine você entrar num ambiente de luta, que pra quem não tem conhecimento, fica pensando, cara, tudo cara brabão e tal. Cara, como é que eu vou chegar lá com 70 quilos, cara? Aí quando você tá entrando assim, você vê um cara desse tamanho na tua frente colocando kimono, você fala, meu Deus, você é louco, aí me dá um braçaço, sabe? Então se não for um ambiente bom, você não vai ficar. Então eu sempre digo isso para meus alunos, eu oriento muito eles. Cara, quando entrar um aluno novo aqui, tem que tratar como se ele já fizesse parte há anos, que ele não se sinta em nenhum momento como um iniciante. Orienta, né? Tem as regras de tatame? Tem. O que eu trabalho? Eu não coloco todas as regras para você de primeiro. Ó, não pode, eu não posso nada. Vai andando, de repente diz, ó, viu? Só assim, ó, cuida para não tomar água em cima do tatame, tem o lugarzinho certo. No meio do treino você vai lá e toma água, os alunos já me olham. O professor não vai falar nada? Não. Viu? Tem o horário da água, então o professor vai autorizar você tomar água, certinho? O banheiro, quando você precisar, pede para o professor. Não pode tirar o kimono em cima do tatame. Não coloca o kimono aqui, vai no vestiário. Então a gente vai orientando e quando vê ele já, né, não precisa passar assim uma lista, sabe? Então eu tenho muito isso. Então voltando ali, né, a nossa escola fica em Herval do Oeste agora, né? A gente fica ali próximo ao Banco do Brasil. A gente defende uma bandeira chamada Coelho Jiu-Jitsu, né, a CJJ. A gente tem horários, são 4 horários no dia, às 6 da manhã, às 9, às 14 e às 7h30, né, às 19h30 da noite. São turmas mistas,
né? A gente tem turmas kids, são divididas por idade, então a gente tem de 5 a 7, de 8 a 11 e de 12 a 16 anos, né? São os horários separados. Então eu convido você que tem vontade de conhecer o jiu-jitsu, de praticar uma arte marcial, né? Fazer novas amizades, ter um ciclo sadio, fazer atividades físicas, venha com nós fazer uma aula experimental, conhecer como que funciona, conhecer o ambiente da nossa escola, venha fazer uma aula experimental, que eu tenho certeza que a gente brinca lá no jiu-jitsu que o bichinho do jiu-jitsu vai te picar e é apaixonante, sabe? É incrível. Eu não conheço ninguém, digo de todo o coração, alguém que experimentou o jiu-jitsu e falou, não é pra mim, não gostei. Tem alguns, tipo que nem o Augusto, por alguns motivos de trabalho e tal, não encaixou mais o horário, mas ele mesmo falou, o kimono dele tá guardado, tenho certeza que no momento oportuno, que for preciso, Nossa, fiquei muito feliz em retornar. Nossa. ele vai buscar. Reforço muito, pessoal, pra vocês conhecerem a escola lá, tá? É muito legal. E sem falar do João, né? Porque ele é a escola, né? Não tem como dizer que isso, né? É o João, tá? Não tem. É um cara incrível, assim, ó. Tem uma filosofia, uma didática muito legal. Tá? Então, fiquem à vontade para ir lá, tá? Eu reforço a qualidade do espaço, né? De tudo que é o Jiu-Jitsu Coelho lá e a pessoa que o João é, tá? Então, eu super indico. Muito obrigado, fico feliz aí. Não é só porque a gente é amigo não, né? Ele já treinou, ele já colocou, que nem eu falei, né? Quem é pai sabe que o maior valor que a gente tem na vida é o filho. É a maior tesoura da nossa então vida. a gente colocar, né, o filho em algum lugar é porque a gente confia muito. E eu sou muito grato pelo Augusto por ter treinado ele e também ter dado treino pro filho dele ali, que treinou com nós lá, se divertia bastante. João, vamos falar do que interessa agora. Quero saber sobre os teus prêmios. Trembolona? Trembolona. Existe trembolona no jiu-jitsu? Cara, podemos entrar nesse assunto que é polêmico isso aí. É polêmico. Não, mas Esse vamos falar assunto é sobre as tuas polêmico. conquistas. Eu vi que você trouxe aqui algumas medalhas. Não sei se o pessoal tá enxergando aí em casa, né? Tem a tua faixa ali. Sim. Eu trouxe aqui pra... Você, nos bastidores, você falou, pô, eu quis imitar aquela Rosângela lá pra trazer todas as minhas medalhas aqui. Não ia caber na sala. não. Eu só trouxe 3. Então tá aí. Conta um pouco pra nós aí. Então, assim, voltando só para entender, eu demorei muito para competir, porque aí vem outra filosofia do jiu-jitsu. Eu era, Fica à vontade, eu era muito cagão, mesmo na época do judô. Cara, o judô a gente treinava para competição, não é estilo de vida, judô é competição. Mesmo quando tinha competição, gente do céu, cara, né? Eu tava assistindo ali do seu colega lá, é terapeuta, né? Tipo, a mentalidade. O Matheus, muito bom. Com o Matheus ali, cara, eu sofria muito com isso, né? Então eu demorei muito, e por causa do meu problema de quadril mais ainda, que eu ia competir com dor e tal. Então eu demorei muito pra... E aí quando eu fiz a minha cirurgia, e aí quando eu me senti recuperado, aí eu comecei a gostar de competir. E aí assim, de faixa marrom, então eu fiz a minha cirurgia com a roxa. Eu fiquei 1 ano e meio de faixa roxa, eu peguei a marrom. A marrom foi a faixa que eu mais competi. De marrom, em 1 ano eu ganhei 11 campeonatos. Eu tenho 11 medalhas lá. Porque eu me apaixonei. Eu tenho Quanto tempo, João? em 1 ano. Poxa, quase 1 por mês, pô. Foi, né? Tenho lá as medalhas para provar lá. Eu competi bastante, foi de marrom. As outras quase não competi. E daí eu comecei a pegar gosto. Eu adoro competir. Só que daí o que acontece? O jiu-jitsu, ele é um esporte caro, por analisar. Não é um esporte muito acessível. Caro que você diz pra prática ou para a competição? Eu digo assim, ó, porque assim, ó, tu precisa ter um kimono, né? Então um kimono, né? Claro, hoje tem várias empresas. Antigamente era mais difícil. Hoje tem muitas empresas, muitos sites que os caras fazem promoção, mas eu digo em questão de competição, porque tu vai numa competição, tem várias competições regional aí, agora tá tendo mais, né? O meu professor, ele gosta muito nessa O jiu-jitsu, acho que de uns 5 anos pra cá, acho que ficou mais reconhecido. Ele acabou, então começou a aparecer mais na região. Isso. Mas se não, as competições top, que nem essa aqui é da CBJJ, essa aqui é da CBJJE. Aqui, ó, um campeonato desse, o mais próximo daqui é Curitiba ou Balneário Florianópolis. Esses dois aqui, pra mostrar pro pessoal. Isso. Aqui são 2 medalhas, eu ganhei os 2 primeiros lugares no mesmo campeonato. Um é sem kimono e outro é de kimono. Pode ver que, ó, essa aqui é a normal e essa aqui tá escrito Nogi.
E japonês é roupa, é kimono. Então é sem kimono. Eu fiquei em primeiro de marrom no mesmo final de semana, né? Eu lutei, fiquei campeão dos dois desse aí. Essa aqui. E essa aí é a xodozinha minha aí, foi a última que eu ganhei o ano passado. Ela é chamada Taça São Paulo, porque é comemorando o dia de São Paulo. Ela acontece junto com o Mundial. Então, o Mundial que tem da CBJJE em São Paulo, ele tem o de sem kimono em janeiro, e se não me engano, em novembro ele tem de kimono. É o Mundial. E paralelo com o de 100 kimonos, acontece essa taça. Então, praticamente os mesmos atletas que lutam sem kimono, eles lutam essa aqui. E eu perdi a final, fiquei em segundo lugar, né? Então, se fosse ver, né, claro, ela conta aqui como tá São Paulo, mas seria assim um segundo mundial. Porque eu lutei com um atleta que ficou campeão no mundial também. Eu peguei um atleta... Né? Essa aqui tem uma história, um carinho. Resumindo, João, você pegou um atleta de alto nível. Não, eu peguei eu tenho 12 anos de jiu-jitsu. Ele tem 15 de preta, o atleta que eu lutei. Então, Não, o cara é competidor nato, cara. Eu fiz uma final com ele, assim, quem nós estava conversando antes, cara, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo sonho. Eu sonhava fazer uma final de como foi. Você já se imaginava. Cara, um tatame gigante, todos os holofotes em cima de ti, sabe? Lá em São Paulo, no Ibirapuera. Nossa, cara, no ginásio. Não, viu? Não tem noção, cara. Os caras tá acompanhando você. Cara, eu pensando assim, eu de Joaçaba, cara, eu de Irvaldo Oeste, velho. Quem sou eu no filme? O cara com a câmera me acompanhando lá dos bastidores. como é que a gente chama agora? Fugiu da área de aquecimento. Sim. E indo atrás de mim, eu entrando no ginásio, assim, até chegar na final. Tem a luta, tá no YouTube, o cara narrando. Pô, cara, isso aí é um sonho. Pra mim, pra um cara que não conseguia caminhar, cara. Tava lá lado a lado com o cara com mesa cheia de medalha, cara. Pra mim é uma vitória. A medalha, que a gente brinca, a medalha, cara, ela enferruja, ela fica lá numa gaveta. Mas as memórias... A experiência. A experiência. Eu digo hoje, eu tenho 2 que eu considero, né? Tenho vários amigos, mas tem 2 que são um dos 2 melhores amigos. Amigo meu que eu converso todo dia, me ajudam muito. São 2 adversários. Eu perdi pros 2, por incrível que pareça. O professor Paulo e o Edu lá de Balneário, de Itajaí. Eu me tornei, cara, a gente se tornou amigão. O Edu, eu lutei 3 final com o cara, velho. E hoje o cara é meu amigão demais, cara. O professor Paulo também, eu lutei a final com ele lá de Campos Dalgos. Lutei também a final, perdi pra ele também. E, cara, o jiu-jitsu, ele é formidável, cara. Não existe rivalidade dentro do tatame. Fora um quer ajudar o outro, cara. Tu precisa ver nos campeonatos. Sobre o campeonato. Cara, São Paulo. Não sei se já tiveram lá em São Paulo, né? Mas, enfim, São Paulo tá naquela condição que você não pode ficar na calçada na frente do hotel com o celular. Tu entra no Uber... só guarda o celular. Tu dentro do carro, não interessa, os caras vêm com uma chave, quebra o vidro e rouba o celular. Meu Deus. Aí tu vai no Ibirapuera. Cara, 15 mil pessoas lá dentro. Atleta do mundo inteiro. Você deixa um iPhone, te deixa a mochila, o chinelo na arquibancada, fica 2 horas lá embaixo lutando, tu volta, tá ali, cara. Ninguém me contou, eu presenciei. Eu fiz isso. Tu vê todas as mochilas, celular em cima, a galera às vezes ainda arruma, cara. Se às vezes alguém passa e chuta. Cara, jiu-jitsu, vocês precisam conhecer esse mundo. Cara, existem pessoas, existem em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas tu vai num campeonato, no campeonato de jiu-jitsu, você não vê uma pessoa bebendo álcool. O campeonato de jiu-jitsu que vende é açaí, cara. Quer ganhar dinheiro no campeonato de jiu-jitsu, leva açaí. Açaí. Tem água no... É açaí, cara. Açaí e café. Açaí, café. Café é importante. Café é importante. Então, falando dos campeonatos, né, eu tenho essa... Então, essa aqui foi a última que eu ganhei, né? E essas 2 eu digo que pra mim é as mais importantes, porque ela é da CBJJ, é 2 Open, né? Foi em Balneário Camboriú que eu lutei, né? Que a CBJJ é a Federação Brasileira e a IBJJF, que é a mesma empresa que é a internacional, que seria a top hoje do mundo. Essa aqui é a CBJJE,
é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Essa acontece o Mundial em São Paulo. Essa Mundial é em... Como é que é o nome? Agora me fugiu o nome, não é Las Vegas, é lá perto de Las Vegas. Me fugiu o nome. Mas é nos Estados É nos Unidos. Estados Unidos. Então, para você conseguir lutar esse Mundial, você tem que ir somando ponto durante o ano para tu ganhar o ranking para lá. Então lá daí sim, é profissional. Lá não vai ninguém Só passear. do fato de estar lá já é uma conquista. Então eu ganhei uma etapa, digamos assim. Precisaria ter. Só que daí a gente tá falando, questão financeira, né? Uma inscrição aqui, por exemplo, para lutar esses dois vai dar em torno de R$500, só a inscrição. Aí tem o transporte, alimentação. Então é difícil, né? Hoje para nós competir, né? A gente tem alguns parceiros que ajudam, mas não dá ainda para tu. E outra também, né? Você vai competir lá, que nem eu. Professor, dou aula, eu acordo 4, não vou falar 4h20, que meus alunos proibiram falar 4h20, 4h18 da manhã, eu acordo... eu 4h20. 4h20 é um bom horário, hein? Eu acordo 4h18 da manhã e vou dormir tipo meia-noite, cara. Eu durmo 4, 5 horas por dia. É complicado. O dia inteiro pra mim ir lá lutar com um cara que tem nutricionista, tem preparador físico, treina só pra ele. Tipo, não é Uma equipe a mesma toda coisa, por tipo, trás. no mundo de vocês, né? Daí tu tá ali comendo, que nem o Dino lá, né? Comendo frango e ovo e vai lá com os caras têm a melhor suplementação do mundo, né? O Dino ficou acho que uns 2 anos, né? Só arroz, frango e pão, né? Pois é, então... Eu não tinha dinheiro pra comprar mais nada. O jiu-jitsu hoje ele profissionalizou muito, sabe? Tem galera hoje que só vive realmente. Mas é que assim, até chegar lá é difícil, né? Muito difícil. O esporte amador, acho que em todos os esportes é difícil, cara. Você não tem o apoio, assim, É muito difícil. até no futebol, que é o, assim, o maior esporte do Brasil, é o futebol ainda, né? Sim, é mais praticado. Mas, cara, no geral, assim, é muito difícil, cara, você escolher viver do esporte. É difícil. Né? Ou ser um professor, né, um preparador, mas o cara que vive do esporte, depois ele vai continuar no esporte, cara. Isso aí é meio que uma tendência a acontecer, né? Sim. Eu vejo, assim. Mas o apoio, assim, financeiro, um aporte financeiro é difícil. É difícil. Até a questão, assim, o apoio das prefeituras ali do estado, não, assim, tem que ter todo um... É difícil, né? Que nem, ó, eu fui, por exemplo, que nem eu falei, eu tenho um aluno meu que ele ficou campeão mundial. E ninguém sabe. Na cidade. Por quê? Porque a gente foi pedir ajuda e não ajudaram. Aí quando ele foi lá, ganhou, a gente ganhou com o quê? Ajuda de amigos, rifa, deu um bolo, a gente fez. O Pia foi lá e ganhou. Aí sim, pô, mas tem que fazer uma reportagem. Eu falei, caraca, claro que não. Agora né, quando a gente precisou, né? Eu entendo também, a gente vai pedir ajuda para a prefeitura, eu sei que existe uma burocracia, porque tem que ter uma associação, você tem que ter bastante documentação e tal. Mas eu acredito que se eles quiserem, eles conseguem. Só que às vezes um atleta de jiu-jitsu para eles não é viável, né? Não é um esporte. Às vezes eles acabam patrocinando mais um futebol, porque é mais gente envolvida, é mais assistida do que o jiu-jitsu. Só que hoje já inverteu, né? Hoje o pessoal tá vendo sim que o jiu-jitsu, né, tomou uma proporção gigante, né? Mas é sobre isso que eu queria usar esse time para perguntar ali sobre as crianças. Porque eu acho que as associações hoje em dia devem ter um olhar diferente para as crianças. Como que as crianças são iniciadas no jiu-jitsu? Qual que são os benefícios que o jiu-jitsu pode trazer? Eu vou antes de entrar nesse assunto, eu só quero puxar um negócio aqui. Que é do... Você falou ali, que inverteu, né? Do jiu-jitsu ser mais bem visto, talvez, né? Vai com a escolinha de futebol. Ou na vida adulta, né? O praticante de jiu-jitsu e o praticante de futebol. Praticante, eu digo, recreativo, né? Depois do futebol, você vai pra onde? Depois da pelada lá. Você vai tomar cerveja. Geralmente é assim, a resenha. O pessoal quer o quê? Resenha. O que tem a resenha? Cerveja. Depois do E jiu-jitsu. carne. Vamos, Crisão. Cara, Tá muito sabor, gente. Vocês não estão ligados, cara. Tomar um café. café. Sabor, tomar o café. Patrocina nós aí, ó, pô. Isso aí, ó, muito sabor, viu? é isso aí. Entendi. diferente, cara, é diferente. É que nem eu falei, referente à bebida. A filosofia, a ideia. Isso, porque Uma coisa que eu a quero- gente tá vendendo, tipo assim, ó, eu tenho uma coisa comigo. Eu não gosto lá na minha academia fazer churrasco, encontro que envolva bebida de álcool. Tem quem gosta, respeito, tudo bem. Mas, galera, né, a gente faz os treinos livres no sábado. Sabe o que a galera tá levando agora? Tererê, cara. 5 litros de água gelada, faz suco,
uma cuia lá, toma tererê. Porque, cara, eu tô vendendo saúde, cara. Daqui a pouco eu tenho um aluno meu que tá treinando jiu-jitsu que tá com problema de álcool. Ele tá buscando jiu-jitsu pra fugir do alcoolismo. Aí chega lá, tá o professor com uma cerveja lá. E ó, não beba, tá? E É eu, referência, cara. Eu vejo assim você como uma referência. Pois é. Então eu me cuido muito disso. Então eu tento fazer isso, passar isso pros meus alunos, sabe? De ter esse cuidado. É a filosofia do jiu-jitsu, né? Isso aí. Conservadorismo, né? É que nem, tipo, falando ali, vai nos campeonatos, cara, tu não vê bebida de álcool. Não tem. E como a filosofia reflete a vida pessoal também, né? O estilo de vida que você passa a adotar, essa questão do flow do campeonato ali, de estar lá, da segurança, Sim. do material pessoal de cada um, né? Isso, então, como isso entra na mente da pessoa e faz ela se portar de uma forma diferente, né? Cuidado, zelo pelas coisas, Isso. É isso que entra a pergunta que eu fiz anterior, das crianças, né? Os benefícios. Como que a criança cresce fazendo jiu-jitsu? Pois é. Olha, só pra tu ter ideia, tem uma história que aconteceu lá pro lado da Rússia, lá que tem esse pessoal que tem muita guerra lá naquelas montanhas. Olha só, se eu não me engano foi... Ai, cara, eu sempre esqueço o nome daquele país, cara. Os caras são muito fera de luta agarrada. Mas enfim, o que aconteceu? Lá acontecem muitas guerrilhas. E essas guerrilhas, elas estavam cada vez mais recrutando criança para participar, para eles. E aí a Chechênia, se eu não me engano é da Chechênia, o presidente lá, ele viu isso, e aí o que ele fez, cara? Isso aí tem história, pode procurar que tem. Ele colocou, lá tem a greco-romana, que é uma luta mais conhecida, né? Sim. Né? Tem o sambo. Ele pegou, cara, e colocou professor em cada vila, cara. Para as crianças se ocupar. Criança que treina não tem tempo de vagabundagem, por exemplo, assim. Sim. Então eles jogaram em todas aquelas vilas mais remotas, tinha um professor de luta lá dentro. E hoje eles são uma potência nessa parte de luta. Pode ver o pessoal da Rússia e tal, mas por quê? Cada vilazinha, né? Tem um dos campeões do UFC hoje, lá da família do Khabib lá, aí eles estavam falando com ele, pedindo sobre... Eles fizeram uma brincadeira com ele, assim, mostrando a foto pra ver se ele conhecia os artistas, né? E aí, artista famoso em Hollywood? Né? Não. Falei, pô, mas que mundo que você vive, né? Tipo, cara, o cara treina desde os 4 anos de idade. Não tem tempo de festa, balada, De coisas fúteis. coisas que não. Não, é treino. Entendeu? Então, se a gente conseguir ocupar a mente da criança, e nada melhor do que um esporte. E ainda mais um esporte de luta, que passa disciplina, né? Tipo, o jiu-jitsu, né? A gente fala assim, eu faço umas comparação, vira meio polêmica, mas assim, ó, por exemplo, tu tocou no futebol, né? Ali a filosofia do futebol, o jogador finge que se machucou para dar a falta. No jiu-jitsu você finge que não tá machucado, porque você não quer perder a luta. Tá machucado, não, você não vai, sabe? O juiz, cara, qual que é a pessoa mais xingada no jogo de futebol? É o árbitro. No jiu-jitsu eu não posso nem falar com o árbitro, pra você ter ideia. O respeito que eu não posso indagar nada. Quem pode reclamar alguma coisa é o meu treinador. Se eu e você estamos lutando e Augusto é o árbitro, eu não posso nem falar. Se eu reclamar com ele, ele me pune. Quem faz as indagações é o treinador. O treinador pode dizer, foi falta, não foi ponto, não foi. Agora, eu não posso chegar para o Augusto e dizer, ele me... Tipo, é proibido, cara. Tipo, o juiz tem autoridade máxima dentro do tatame. Por isso que o esporte funciona. Tu vê lá, cara, tu vai num campeonato, pô, só cara grande. Acho que, cara, é tudo organizado, cara. Sabe? Educação. Precisa ver, cara. Eu me sinto muito bem quando eu vou nos campeonatos, sabe? A galera inflamada, torcendo, cada um pra sua equipe, grito. Termina, os caras saem abraçados, cara. Pronto. Não tem xingamento, não tem palavrão, não tem. Cara, não tem, tipo... Tu falou do campeonato ali, se fosse uma partida de futebol, cara, seria diferente, né? Já tava falando hoje que aconteceu uma briga, acho que lá no Nordeste, lá. Teve um jogo do... Pois é, que teve uma situação que aconteceu com o torcedor lá, cara. Uma tragédia? Cara, não só do esporte. A coisa corta, você não pode falar. Os caras bateram tanto no cara, o cara desmaiou. Os caras introduziram um ferro no cara. Mas... O cara desmaiado, velho. Tiraram a roupa e introduziram um ferro no cara. Isso aí não é pessoa, é um animal, cara. Isso aí não
Não, eu acho que... Então, depois corta isso aí que né, não vai ficar legal colocar junto com o jiu-jitsu, né? Não, eu acho que fica legal, né? Não, tá doido. Já que o jiu-jitsu é do chão mesmo, daí você se o colocou cara introduzir, daí vai ficar meio estranho, né, O cara cara? querendo arrumar treta, depois apanha na rua, vem meia hora. Tem uma escola inteira atrás de você no jiu-jitsu daqui a pouco. Estamos aqui para desmistificar o que é o jiu-jitsu, então, Certo. né? Augusto, uma história engraçada, você que conhece o João aí, Pô, tem várias... deixa eu falar uma. Agora você tá falando do campeonato. O meu primeiro mundial que eu fui do Sei Kimono. E o Augusto foi o cara, né? Agradecer mais uma vez ele. Ele foi não é um cara, né? Foi um professor, um treinador que me auxiliou na minha preparação, né? Eu fiz uma preparação que eu abaixei 18 quilos para me lutar. Eu fiquei em quinto, não cheguei a ganhar, mas tive uma preparação assim. O Augusto me ajudou, me doou várias trembolonas. Brincadeira. Não, o Augusto foi um cara essencial. Eu não duvido. Cara, ele me deu muita moral ali, me ajudou num momento bem difícil, porque perder peso, treinando, ele me ajudando lá na musculação, tipo assim, como parceiro, como irmão mesmo. Tava todo o tempo ali pegando no meu pé por questão de dieta, sabe? Porque é difícil, cara. Sim. Quem faz dieta sabe o tanto que é difícil. E eu não sou um atleta profissional, eu não vivo disso. Eu vivo do jiu-jitsu, eu sou um professor. Aí quando você vai fazer uma competição e tu precisa trabalhar com disciplina, mais ainda, alimentação, Alcançar um peso cara, ideal. bater o peso, porque o jiu-jitsu é o seguinte, tu pesa antes de lutar, cara. Não é igual o UFC. O UFC os caras perdem 20 quilos, mas eles se pesam 24 horas antes. Aí eles colocam soro, eles comem, no outro dia eles voltam ao peso normal. Nós não, nós se pesamos e vamos lutar. Na hora mesmo. Na hora não, é 15, 20 minutos, às vezes não dá tempo nem de tomar um Gatorade. Meu Deus. Entendeu? Então, por isso que a perca de peso pro jiu-jitsu é bem sofrida. E o Augusto aí me ajudou muito nesse campeonato. Foi um sonho, realização do sonho de ir lutar um mundial. E ele me ajudou muito, muito demais. Sou muito agradecido aí por... Bom, ele me ajudou na minha vida aí, sem falar, se a gente for falar, a gente vai ficar um tempão aí. Que é diferente de mim, que sou pequeno e tenho o coração grande. Não, ele é grande e o coração dele é maior ainda. Porque ele sempre foi um irmão aí que a vida me colocou aí. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Não, o Augusto é um cara, ó, ia dar uma tá solteiro, então pode investir aí que o cara é bom demais aí, cara. Tá. Não, Sim. Obrigado. Eu de tô- coração mesmo, porque, olha... Ele tá solteiro, eu tô fechado pra balanço. Tá sem... Tô fechado. Então, obrigado mesmo, cara, porque... Então é isso, igual passou, né? Passamos aquele momento ali também. Passei por um momento bem difícil na minha vida ali e tal. Você sempre me dando palavras de incentivo e tal, né? É amizade assim, né? Não tem, né? Eu sinto muita falta daquele tempo lá, cara. É bom, Treinar, tempo muito bom, né? Mas é isso aí, A gente né? treinava com a academia fechada, né? Era um momento que era o treino dele, ele abriu o espaço do treino dele para me treinar. Tipo, olha a importância que eu tava para ele na época. E muitas vezes, assim, né? Falando que a gente treinava, cara, com o coração partidão, cara, sabe? Tipo, por fases difíceis da nossa vida, nós, né, trocando ideia, um apoiando o outro, né? Porque a gente tem aqueles momentos difíceis, então a gente usava, né? Ele usava a musculação lá e eu tava lá treinando pra minha evolução. Pra tua condição física. Isso, pra minha condição física. E aí a gente saía de lá às vezes aliviado, porque a gente abria o coração pro outro, um pedia, né? Um conselho, uma dica, abra minha mente aí, cara, ó, tô perdido, cara, não sei o que fazer aqui, então. E isso fez aproximar muito nós, né, através da musculação, né. Na verdade ele começou no jiu-jitsu, aí eu vim pra musculação através dele, começou no jiu-jitsu. E o jiu-jitsu tem muito disso também, sabe? Unir as pessoas, né? De unir as pessoas, porque você cria um vínculo muito grande. Que legal. Sabe? Isso é uma coisa muito legal, esse vínculo, esse contato que você tem. Por isso que a gente fala que é uma família, cara. A partir do momento que você entra... Eu sempre falo para meus alunos, quando você entra no jiu-jitsu, cara, você nunca mais está sozinho. Um kimono, cara, você abre porta no mundo inteiro. Você tem na jiu-jitsu na minha escola. Pô, João, tô indo embora para Manaus, cara. Levo kimono. Onde tem uma academia de jiu-jitsu? Fala pro pessoal de Manaus que tem o pessoal que nos acompanha lá de Manaus. Pô, legal. Manaus é a terra do jiu-jitsu, cara. Manaus lá tem uma frase que o pessoal daqui fala, que se tu erguer a mão, tu leva uma chave de braço lá. Que é muita academia. Manaus ainda vou conhecer Manaus lá, vou treinar lá com o pessoal de Manaus. O maior atleta hoje, atual, é de Manaus.
Que jiu-jitsu. Micael Galvão, vem lá de Manaus. E voltando um pouco assim na parte técnica do jiu-jitsu, Sérgio, né? Você acha que existem tendências que mudam, que flutuam assim durante o passar do tempo no jiu-jitsu, ou é aquela coisa mais engessada? O que muda? As técnicas mudam, assim, a performance muda, porque assim a gente vê, até eu ia pedir sobre a musculação e tal. Hoje a musculação assim, ela é fundamental para qualquer outro esporte. Ela tá aliada a tudo, né? Isso. Para quem é um nadador, um ciclista, tudo a musculação ela tá aliada ali, é fundamental. No jiu-jitsu é diferente, né? A gente sabe disso. Mas assim, o que você vê de diferente no jiu-jitsu, talvez hoje para antigamente, e o que vem de novo, assim, tem novidades que vem, o que você espera, sabe? Perfeito, Augusto. Então assim, ó, o jiu-jitsu hoje ele tomou uma proporção muito grande, porque a gente tá, tipo, as mídias sociais, né? Todo mundo sabe que hoje todo mundo tá conectado. Então o jiu-jitsu antes, que a gente tava explicando ali, era os bad boys. Só treinava o jiu-jitsu quem queria brigar. Os caras treinavam o jiu-jitsu e queria provar na rua que era bom. E quando encontrava alguém de outra modalidade, você é da capoeira, então vamos ver se eu sou melhor que você e tal. E com a evolução no mundo, o jiu-jitsu evoluiu. Então hoje, tu vê, que nem, por exemplo, a minha escola lá, nossa escola. Eu tenho médico que treina comigo, eu tenho advogado, eu tenho dentista, eu tenho pedreiro, sabe? Tenho professor, eu tenho... Todo mundo, tá? Todas as Sabe? Antes era pessoa assim... Por que as pessoas pensavam, pô, pra treinar a luta eu tenho que ser atlético? E as pessoas diziam, não, primeiro eu vou fazer uma academia pra... Sabe? Cara, o jiu-jitsu não. Então hoje assim, ó, por exemplo, cara, o cara do Facebook lá, como é que é o nome dele? O Mark Zuckerberg. Cara, se não me engano, ele é faixa azul de jiu-jitsu. Sério? O Elon Musk Elon Musk. treina jiu-jitsu. Agora saiu uma reportagem, a filha do presidente dos Estados Unidos declarou amor ao jiu-jitsu. Esse atual? Isso, do Trump, a filha do Trump colocou lá. Então tem vários artistas, várias pessoas, muitos empresários começaram a treinar jiu-jitsu para usar a filosofia, a metodologia do jiu-jitsu para a cabeça. Eu hoje sei que tenho muitos alunos meus hoje que eles não estão lá para uma arte marcial, para uma defesa pessoal, eles estão para a mente, cara. O jiu-jitsu ele trabalha muito o teu mental. Então tem aquele outro que foi um dos caras no Brasil que explodiu bastante, ele é um desses coach famosos lá, o Endel Carvalho. O cara é faixa roxa de jiu-jitsu. Aí ele pegou o professor dele, cara, ele fez o marketing, ele pegou o jatinho dele e veio em Florianópolis lutar, os cameramen filmando ele, foi lá, lutou um campeonato. Cara, quantos seguidores esse cara tem? Eu tenho alunos meus que começaram a treinar jiu-jitsu. Tem um aluno meu específico, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, tipo, o cara não tinha perfil, eu conheço ele há anos, falei, me explica aí, por que tu entrou no jiu-jitsu? Ele falou, cara, você conhece o fulano? Eu nem lembro. Eu falei, não. Ele, no meu segmento que eu trabalho com internet, esse cara aqui é uma referência. E em todos os stories, todas as palestras deles, ele fala, faça jiu-jitsu, treine jiu-jitsu. Jiu-jitsu me melhorou muito, a minha disciplina, o meu foco. Tá? Então, essas pessoas que eram no mundo à parte, começaram a vir porque eles viram, né? Cara, quer um exemplo maior agora? Quem que a Growth está patrocinando, já que é no Maromba? Mica Galvão, tava lá, o Giga, o Bitelo fazendo um treino com o Micael Galvão, que é hoje considerado o melhor atleta no mundo de jiu-jitsu. É brasileiro? Brasileiro. Esse é de Manaus que tu falou? Esse é de Manaus. Então a Growth, que acredito que é uma das maiores, né, de suplementação, está investindo no jiu-jitsu. Está patrocinando agora um atleta de jiu-jitsu. Agora o jiu-jitsu vai trazer um outro público para eles. É um esporte. Maromba. Exato. Entendeu? O próprio Giga treinava jiu-jitsu já. Tem um outro que eu acompanho ele que lutava MMA e é do jiu-jitsu. É Bruno alguma coisa, que é bem famoso também. Bruno... Guimarães? Ele tem até a orelha estourada de jiu-jitsu. Ele que é fisiculturista. É Bruno o nome dele. É um cara gigantão. Ele tem a orelha bem estouradora, uma orelha assim. Fugiu agora. Mas acho que é Bruno o nome dele. Se não me engano, ele é de Curitiba, esse cara.
Ele é bem conhecido aí no mundo da maromba aí. Bom, depois que o Anderson contou que o Cebum tá fazendo crossfit, né? O jiu-jitsu não tá superando muita O coisa. jiu-jitsu, né? Não dá pra comparar. É, com certeza, né? Então o jiu-jitsu, ele tomou uma proporção muito grande e, voltando ali à tua pergunta, Augusto, o jiu-jitsu, ele é infinito. As técnicas o bom do jiu-jitsu é isso, ele permite você estar sempre evoluindo. Por aquele motivo que eu falei antes, existe uma técnica desenvolvida e aí você vai adaptar no teu biotipo. E nessa adaptação vai surgir algo que vai servir para mim. Que já não vai servir para o Augusto, mas daí no biotipo do Augusto ele vai desenvolver outra forma de fazer uma pegada ou uma imobilização. Então ele tá nesse momento tem alguém treinando e desenvolvendo, então ele nunca vai, ele não acaba. As técnicas é infinita. Existem variações, né? Muita variação. Então não é igual, tipo, por exemplo, o karatê que tal golpe é aquela posição. Não. O jiu-jitsu ele tem o nome do golpe, mas tem muita variação que tu pode chegar naquele golpe. E aí vai envolvendo teu biotipo, tua força, teu tamanho. Por isso que você falou tanto da adaptação, né? Ele se adapta, é isso aí. Né? Tem um professor, ele é faixa preta de jiu-jitsu e ele tem deficiência visual, ele não enxerga. E ele dá aula. E aí como que ele faz? Quando ele vai dar o curso ou os seminários que a gente chama, né? Eu vi uma reportagem bem interessante. Ele vai nas academias e ele pede para todo mundo vedar o olho para estar como ele ver, e aí só ouvindo ele vai mostrando, ó, faz assim, pega ali e tal. Sabe, para tu ser sensitivo, né? Sentir tipo, ele faz você ficar igual a ele para entender como é que ele faz. E aí o que eu adaptaria para mim? Pô, eu consigo enxergar bem, mas depende da posição, o cara pode tampar meu olho. Eu não consegui enxergar o braço dele, mas se eu tô treinando, veio um professor fazer um treino comigo. Eu queria aquele filme do Van Damme lá que vende. Tudo tem uma lógica, sabe? No jiu-jitsu tu vê muita coisa que tu achava assim, não, cara, e funciona mesmo. E tem mais casos assim, João, de deficiência? Muito. Tem muito. Sabe, é formidável tu ver assim pessoas. E o que é mais interessante, vejo, né, é pessoas com deficiência, eles não querem treinar ou lutar campeonatos para deficientes. Deficiência física. Isso. Não, mas tipo, síndrome de Down, tem vários faixa preta com síndrome de Down, cara. Autismo, eu tenho alunos meus que têm diagnóstico de autismo. Cara, ele melhora muito, cara, as crianças, os adultos. Cara, TDAH, depressão, cara. Pô, tem um aluno meu que entrou no jiu-jitsu lá, fazia 3 anos que ele tava batalhando na depressão. Cara, agora já não toma mais remédio, cara. Eu nem sabia, ele que veio e falou pra mim, professor, nunca mais eu largo o jiu-jitsu. E o que eu puder levar pras pessoas isso, quero levar, cara. Salvou minha vida. Isso é gratificante quando você ouve dos alunos. Cara, meu Deus, eu escuto tantas histórias, sabe? Eu já escutei histórias, e digo pra vocês assim, ó, de eu estar na rua e esposa de aluno que eu nem conheço vim falar, tu é o João, professor de jiu-jitsu? Sim, queria até agradecer. Eu sou esposa do fulano. Pô, depois que ele começou a treinar jiu-jitsu, ele é outra pessoa. Ele virou uma pessoa mais calma, uma pessoa mais... Ele era muito nervoso, muito estressado, muito ansioso. Pô, muito obrigado. Eu deveria ter conhecido jiu-jitsu há 1 ano atrás. Eu tenho muito, ó. Eu até brinco e falo sobre isso, cara. Tatame é lugar de pessoas doentes, cara. Porque você busca para alguma coisa. Ou é para fugir de algum problema, ou é para suprir a falta de outro. É uma válvula de escape, né? É uma válvula de escape. E assim, ó, já é provado. Vários psicólogos falaram assim, ó, não existe. Você, tipo, tu que é da musculação, você vai entender, não sei se tu pratica mais algum outro esporte ou não. Musculação. De CrossFit. Tá, por que você me olhou assim, João? É brincadeira. Pega esse corte aqui. Não parece, brincadeira. Xadrez, tá? Não tem, tá, isso. Que é aquele beach tênis. Não existe outro esporte que você consegue se desconectar igual o jiu-jitsu. Tu tá com estresse, um problema grande, você vai pedalar. Cara, você tá pedalando, você tá pensando no problema. Musculação até. Ali você não consegue. Foi o nosso assunto do podcast passado, né? A mente e o corpo, né? Agora, no jiu-jitsu é impossível
Tu ficar eu faço essa aposta contigo, tu vai fazer um treino comigo. Se tu ficar 1 hora lá e tu conseguir se desconectar ali e pensar no... Não tem, cara. É 1 hora você... O Augusto fazia isso, cara. Olha, ele ia treinar comigo, ele tava passando uma fase difícil. Cara, era 1 hora que eu tenho certeza que o Augusto não pensava nada, não apertar meu pescoço. Entendeu? É interessante isso. E aí tu sai do treino morto, porque ele exige muito, cara. Exige muito. Pode fazer o que... Já chegou aluno lá, professor, como é que é? Eu sempre pergunto como é que é a tua atividade física, professor, eu jogo 2 tempos de futebol de boa. 2 minutos treinando lá, o cara... É incrível, cara, é incrível. Pô, eu tenho um aluno meu que faz 40 km de bike, fala, professor, 2 minutos aqui, meu Deus do céu. É diferente, né? É muito diferente. É totalmente diferente, né? Ele usa muito, porque assim, ó, que eu falo, ou tu tá fazendo força pra pegar o colega ou pra se livrar. Então todo momento tu tá exigindo teu corpo e movimentação. E daí você aprende também a não fazer uma força desnecessária, né? Sim, daí tu vai começar a pegar, que a gente fala, pegar as manhas ali. Isso. Tu vai pegando experiência. Muito na calma, né? Isso, né? A gente fala muito, e daí aí vem a parte boa, que eu digo do jiu-jitsu, que ele é muito próximo da tua vida, cara. O jiu-jitsu, ele é paralelo ao teu dia a dia. Quem treina jiu-jitsu sabe o que eu tô falando. Cara, tudo que acontece dentro do tatame é o que acontece aqui fora. Sabe? Você quer resolver um problema, pô, tem um problema aí, ó. O problema meu, às vezes, era o Augusto aí, querendo me matar, e eu tenho que resolver esse problema ali. Então, me prepara a minha mente, de eu dizer, ó, calma, respira, João, não é a hora de surtar agora, você tem que sair daí. Porque se eu ficar louco aqui, ele vai me pegar. E é a mesma coisa aqui fora, cara. Quando você tem algum problema pra resolver, pô, tu faz o quê? Chuta o balde? Não, você tem que resolver. E aí, se tu não tiver calma, paciência, cara, o probleminha pequeno vai se tornar um problema grande. Sempre agir pela razão, né? Não pela emoção. E isso o jiu-jitsu traz uma filosofia. Porque daí assim, ó, pô, eu pego o Augusto, eu começo a botar pressão, o Augusto o ego dele começa a inflar, e ele quer me arrancar com a força dele. E aí eu canso ele, aí ele não tem força. A única chance que ele teria era com a força dele, e eu cansei ele. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele não tem mais força, literalmente. Vai ter que dar aquela batidinha. E aí ele tem que voltar lá atrás e começar de novo. Porque muitas vezes aqui fora a gente tem que fazer isso, né? A gente chega ali, ó, não tá dando certo, é certo, o que você vai ter que fazer, cara, volta pra trás, começa de novo. Começa de novo, muda a estratégia. Perfeito. Então no jiu-jitsu é assim. Cara, é formidável, cara. Jiu-jitsu é outra coisa que eu falo com meus alunos. Jiu-jitsu é muito assim, ó. É igual a nossa vida. Tu acorda de manhã, cara, parece que tudo deu certo. Tu recebe aquela ligação, aquele comprovante de Pix, uma grana que tava te devendo. Cara, tu sai, as coisas funcionam, tu não pega trânsito, tem vaga na frente do lugar que tu vai estacionar. Tem dias que você acorda de manhã, você tá com o dedinho na quina do bidê, filha da mãe, tu vai lá, tô atrasado, vai se trocar, escova os dentes, suja a camisa. Recebe 3 mensagens de cobrança. Aí você sai atrasado, pneu furado, pega trânsito, o motoqueiro quebra o teu retrovisor. Cara, o jiu-jitsu é assim, tu chega lá, às vezes não te dá nada certo, cara. Tu apanha pra caramba, nada resolve. E aí tu sai pra casa e fala, cara do céu, não, mas amanhã vai dar certo. E aí tu vai de novo, de repente você apanha de novo, não, e aí tu vai... Até que chega um dia que, putz, hoje foi o melhor dia da minha vida, foi o melhor treino. E geralmente o melhor treino é aquele que você não queria ir. Eu vejo muito meus alunos falar, pô, professor, acordei hoje, não queria vir de jeito nenhum, mas vim no ódio e fiz o melhor treino que podia fazer. Tá? E é isso pra nossa vida, né? Por isso tá na vontade de desistir. E aí você não desiste, cara, você volta pra trás. Daqui a pouco você pensa assim, putz, cara, se eu tivesse assistido, eu não tava no podcast hoje. É isso aí. É o que eu falo sempre pro Augusto. João, fala aí pra galera aí, dá uma dica quem quer iniciar no jiu-jitsu hoje, o que você tem pra falar, pra todos os públicos em geral. Você falou que tem os públicos ali da inclusão social, né, que o jiu-jitsu trata muito bem sobre isso, né? Ó, o que eu posso falar pra vocês do jiu-jitsu é assim, ó. É que você falou, você meteu medo na piazada aí, né? Vai apanhar. Doente, né? É, você colocou assim, não, você vai apanhar hoje, amanhã também. Mas o apanhar é sempre educativo, tá? É didático. É o apanhar é didático, né? Mão aberta. Com a mão aberta. Galera, o jiu-jitsu, eu sempre passo para as pessoas que todo mundo pode fazer jiu-jitsu.
O jiu-jitsu, ele é para todo mundo. Independente do teu peso, da tua altura, da tua religião, né? Claro, sempre tendo, né, se tiver algum problema de saúde, né, seu médico, sempre conversar com o médico, qualquer atividade física, enfim, Sim. você nunca deve fazer por conta, né? Sempre é bom fazer exames regularmente, né? Porque você está movimentando o teu corpo. Mas independente de idade, de peso, né, altura, todo mundo se encaixa no jiu-jitsu, sabe? Então, eu sempre digo, ó, vai, experimenta, vai fazer uma aula experimental, vai conhecer o ambiente, né? Não crie expectativa antes. E quando for, não vá só assistir um treino. Vai para treinar, entra no tatame. Eu não deixo o aluno ir lá para assistir. Pratique. Tem que entrar, tem que sentir a atmosfera, tem que fazer um movimento, ver como é que funciona, ó, viu como é que funciona e tal. O jiu-jitsu é uma coisa que você não pode ficar assistindo. Porque daí você vai ver um aluno com 10 anos de treino fazendo um movimento, meu Deus, se eu fazer isso aí, não. Ele tem tempo de treino. É a mesma coisa na academia. Aí tu tá aqui com 20 quilos, tu olha isso aqui, 40 quilos, só aqui assim, ó, ainda ri pra ti. Aí É o processo, é o que nós sempre falamos, né? tem que respeitar o teu corpo cara, não tem. Jiu-jitsu, ele se adapta a você. Você consegue qualquer... Não tem. Eu falo isso porque eu vejo vários exemplos. A partir de que idade, João, dá para nós iniciar lá? Eu tenho ali a partir de 5 anos já. Tenho turma a partir de 5 anos. Né, Tanto masculino quanto feminino? tanto masculino como feminino. A partir de 5 anos não tem limite de idade, sabe? A gente vê na internet história de pessoas com 70 anos iniciando no jiu-jitsu, sabe? Ele eu vi esses dias um professor falando isso, que ele não praticava jiu-jitsu, ele foi pesquisar. E ele falou assim, que ele queria ver uma modalidade de atividade física que ele sempre gostou, que podia ser longe na vida dele. E o que mais adaptou, ele falou, é o jiu-jitsu, que ele viu que ele poderia fazer até o dia que ele pudesse. Então, que você que vai dar o ritmo, né? Claro, tem os meninos lá de 18, 20 anos, cara, tem uns alunos meus lá que tem que amarrar o cara pra ele parar um pouco, entendeu? E aí tem senhor de 50 anos. É que nem você falou, né, anteriormente, né? Você vai adaptando o jiu-jitsu conforme o teu biotipo, conforme a tua condição física, né? O dia que você tá mais cansado, você cadencia. O dia que você tá mais com energia, você acelera. Tu consegue fazer esse ritmo. O teu treino você consegue. Tipo, eu vou passar o treino, você vai se adaptando. Então tu vai acostumando o teu corpo, se adaptando aos ambientes. É uma adaptação no jiu-jitsu, entendeu? Você se adapta em tudo. No gás, vai melhorando. Eu vejo alunos que entram lá. Tipo, tem dois tipos de alunos que é muito difícil um professor ensinar. É o aluno muito inteligente, porque ele quer pular muita etapa. Ele não quer, ele quer. Aí é difícil você segurar, porque você tem que fazer ele entender que ele precisa dar 2 passos para depois ele dar o terceiro. Mas ele quer já ir no quarto, porque ele é ansioso, ele quer resolver, ele já entendeu, mas se ele não fazer aqui. E o aluno muito forte fisicamente, porque ele não deixa a técnica, ele não usa a técnica, ele acha que só a força vai resolver. Porque nós, homens, né, eu acredito que o primeiro dispositivo nosso de segurança é a força, né? Força. Qualquer coisa é a força que tu vai usar. Então, se tu tá brigando comigo, tu não vai pensar em tentar, né, me amarrar, digamos assim, sem usar força. Não, você vai primeiro usar toda a tua força. Então, até você fazer a pessoa entender isso é bem difícil, é mais demorado. Mas todo mundo consegue. E quando ele consegue entender que se ele usar a força dele na hora certa, com a técnica, ele vai potencializar muito o jiu-jitsu dele. Abre uma Depois que pegou as manhas do jiu-jitsu, então... Abre uma avenida na mente dele ali gigante. Que aí ele consegue... E aí ele consegue, tipo, o Augusto, não tô dando Augusto porque ele é forte e tal. Ele consegue treinar tranquilamente com o Matias. Fazendo um treino bom com o Matias mesmo, ele tendo 5 vezes o tamanho do Matias. Interessante. E com o Matias também. Então é legal isso. Pô, eu faço o treino dos pais lá, cara. Pai e filho treinar junto. Olha a memória. Isso, cara. Olha a memória que eu falo pros pais. Porque às vezes a correria do dia a dia, cara. Tem pais que vê o filho às vezes no final de semana. Tem pais que vê o filho só de noite. Isso você está conciliando... E agora imagine você fazer uma coisa legal que você gosta junto com o teu filho. Exatamente. E saudável, cara. Além de você promover saúde, você está promovendo um bem-estar familiar. Eu gosto muito de falar, tipo, criando memórias, cara. Eu gosto de criar memórias, cara. Isso aí. Pô, esses dias eu tenho um aluno meu que ele passou por delegado e agora ele foi embora. E ele tinha um bom tempo, já era para ele graduar e o filho dele também.
E eu graduei os dois juntos, sem saber. Eles não sabiam que eles iam trocar de faixa junto. E ele falou, cara, olha a memória que ele vai ter. A primeira faixa que ele pegou foi junto com o filho dele. Também a primeira. Ele, sei lá, ele deve ter uns 30 anos. O filho dele tem 7 anos. Sabe? Então olha a memória que você vai criar. Que um dia eles vão ver aquela foto e vai dizer, pô, olha ali, ó, foi o jiu-jitsu que nos uniu. Sabe? É legal, cara, você vê como que o jiu-jitsu pode João, fazer isso. você que é um cara inteligente, agora eu vou te fazer uma pergunta para nós finalizar, assim, porque o assunto tá muito bom, mas eu preciso que você dê uma dica sobre o mental do jiu-jitsu. Fala pra rapaziada, olhando pro público, e fala uma frase ou algo que você tem dentro de você, que você usa muito lá na escola de vocês, né, que você não quer que fale sobre Essa é a nossa escola, a família de a nossa vocês. família lá. O que você usa para motivar o pessoal, para motivar a galera? O que você tem, ou uma dica motivacional aí pro pessoal? Cara, a gente não usa muito assim essa parte, tipo, né, a gente usa essa Acho que é dica. família, né? Acho que é mais Eu família. lembro que sempre que era eu, ou na época do Matias ali, era muito família, assim, era o grupo, né? Tipo, o conjunto faz a força, né? Isso. Eu sentia isso. É isso que eu tava te falando antes ali. Que quando você entra no jiu-jitsu, você nunca mais está sozinho. Literalmente. E o jiu-jitsu, ele cria uma família, é uma comunidade gigantesca. Porque ali dentro, né, você tem preparador físico, você tem médico, você tem dentista, você tem mecânico, sabe? Você tem pedreiro. Então é uma comunidade. Então, pô, se eu tenho a confiança de confiar no meu pescoço pro Augusto apertar e não me machucar, que eu dependo da confiança dele, eu confio nele que ele não vai me machucar, será que eu não vou confiar que ele cuide do meu preparo físico? Entendi. Sabe? Então, o pessoal comenta muito isso. Cara, o pessoal pede, viu, professor, não tem um mecânico lá no teu jiu-jitsu para me indicar? Porque a gente cria uma filosofia de cumplicidade, de honestidade, de comprometimento, foco, disciplina. Família. Entendeu? É o que é uma família. Então ali um ajuda o outro, mas, cara, cada um respeitando. Mas quando a gente tá com o kimono ali dentro, cara, a galera se ajuda. Então, vamos lá. E é esse momento, sabe? Que nem eu falei. Eu tenho alunos meus que eles moram sozinhos aqui. Eu tenho um aluno meu que a família dele é do Pará. E ele, o momento, família dele é no jiu-jitsu. Que legal. Porque ele não tem esse contato. Então ele chega ali, é irmão daqui, irmão de lá, brinca, dá risada, e treina, e volta, e ajuda, e vem cá, vou te mostrar uma posição nova, pô, me mostra aí como é que foi aquela que você fez, sabe? E é essa parte, é a família. Eu acho que o que o Augusto falou foi, A união faz a força. sabe? E essa, tipo, eu falei, você nunca tá sozinho. Porque daí você, tipo, eu conheço os filhos do Augusto. Então, onde que eu tiver, e eu ver os filhos do Augusto, eu vou estar olhando diferente. Alguém que tá, ele tá sozinho. Pô, mas quem que é aquele cara que tá ali perto dele? Será que o Augusto sabe? Será que o Augusto sabe? Pô, é filho do meu amigo, é o filho do cara que treina comigo. Né? Então, e cara, existe. Não, cria esse vínculo muito grande, sabe? Que eu falei, você não tá sozinho. Você usa, né, uma camisa de jiu-jitsu, cara, coloca a camisa de jiu-jitsu e saia numa cidade pra você ver. Cara, vai aparecer alguém, vai dizer, tu treina jiu-jitsu, onde que é? Onde que fica essa academia? Pô, eu também treino. Cara, aconteceu uma coisa essa semana passada, muito engraçada. Eu troquei o telefone da academia. Antes era o meu particular, e agora a gente colocou um telefone só da academia. E agora com essa folia de... muito engraçado. Essa folia de troca de celular, então, se tu perde teu número vai pro Augusto. Então, quem você deve, vou ligar pro Augusto. Daí, ligação, com certeza alguém já recebeu. E aí eu tava de tarde lá e ligou um número. Aí eu atendi, eles pediram para falar com o nome de uma pessoa que era o antigo número. Eu falei, não, aqui não tem nenhum Augusto. Falei, aqui é uma academia de jiu-jitsu. E aqui é todo mundo brabo, eu brinquei assim. Aí o cara falou, eu também faço jiu-jitsu, também sou brabo. Falei, que faixa que você é? Comecei a conversar com o atendente. Eu sou faixa roxa. Falei, que academia? Aí ele falou, sou da Aliança de São Paulo. Falei, a gente é aqui de Santa Catarina. Depois, o cara, comecei a bater um papo, cara. Olha que coincidência, cara. Fez amizade. Fiz amizade com o cara dele, já vou bloquear então pra ninguém mais te encher o saco aí, pra não deixar você nervoso aí. Fiz amizade com o cara por causa do jiu-jitsu. Uma brincadeira que eu fiz. Foi interessante isso. Cara, lá em São Paulo eu tava
correndo na esteira, fui numa Smart Fit lá, porque eu precisava baixar peso. E eu não tava com o uniforme da academia, tava com uma corta-vento, correndo. Passou um dos professores, aí ele voltou, é jiu-jitsu, né? Eu falei, sim, direto também faço. Aí fiz amizade, trocamos um número de telefone, aí me convidou para fazer um treino na academia dele lá e tal. Tipo, cara, do nada, lá em São Paulo, numa Smart Fit lá, que entra, sei lá, 500 pessoas por hora naquelas academias. O cara bateu o olho e falou... Parte une as pessoas, né? Mano? É incrível, cara, sabe? Por que eu falo, o kimono, cara, ele abre portas muito, muito. João, te agradeço. Você, cara, muito bom. esse Ó, galera, bate-papo. quero que vocês, ó, comentem aí. Isso aí. Campanha Carlinhos da Kimono. Pra nós fazer um treino de kimono, nós três, o Augusto já tem um kimono, eu vou emprestar um kimono meu pra ele. A gente vai no horário fazer um treino. Acho que ela E tá aí, certa. numa outra oportunidade que você for, você vai contar a tua experiência aí. como Pode foi. ser? Montemos um desafio. Claro, Montemos um desafio. vamos fazer, vamos movimentar o O meio maromba. Carlinhos o de Instagram Kimono. ali. Eu acho que o Kimono tá fina, serve dele. Carlinhos de Quinoma. Eu nunca coloquei um Quinoma, velho. o kimono. É isso aqui que é isso aí. Kimono. Kimono, isso aí. Então, ó, galera, vamos fazer vamos movimentar o Instagram. Faz uma enquete lá. Vou fazer uma enquete. Se querem ou não. E pra nós, Vamos fazer uma luta, vamos achar alguém pra fazer uma luta. vamos casar uma luta aí, ó. Galera, vamos comentar quem que vocês querem, que daí eu vou treinar ele. É, Pra você ele vai fazer, daí vamos marcar uma luta. Fechou? Fechou, então. Então, beleza, João. Aí, ó, fechado, parceria. Queria agradecer ao meu amigo o Carlos da Squeeze lá, tá me ajudando com suplementação, né? Tá? Então, quem precisar, Squeeze suplementos, tá? Só o Carlos lá. João, obrigado, irmão, por estar aqui, né? É uma honra pra mim, pro nosso Tá louco, né, cara? podcast aí. Com certeza ele é muito enriquecedor para nós, para as pessoas aqui, o que você trouxe para nós aqui, tá? Espero que as pessoas tenham noção um pouquinho do que você é, do que você representa para Joçaba, para Valdoeste, né? Do esporte em si, né? Mais uma vez eu indico, ó, João é academia para quem quiser conhecer a modalidade, tá? É um cara fantástico, é um professor incrível, não só por ser meu amigo, mas uma didática muito legal, tanto que meu filho treinou lá e treinou, mas, né, enfim. Então, obrigado, espero que você sempre tenha sucesso na tua carreira, na tua escola. Eu sei que você é um cara de Deus e ele honra sempre quem tá com ele, né? Então, Deus abençoe você e tua família. Amém. Tá? A gente tem que agradecer a ele sempre, né? Por Amém. ele estar aqui, né, Carlinhos? Sabe Com que certeza, É só ele que dá essa oportunidade pra gente trabalhar. Tá? Então, galera, obrigado por nos acompanharem mais uma vez, tá? Quer falar mais uma coisa? Acompanha o próximo episódio porque tá crescendo, hein? Maromba Cast tá, ó, aqui, uma flecha. João, muito Falando obrigado. da TV lá? Temos uma novidade, tá? A partir de domingo, às 22h30, estaremos sendo transmitidos na grade da TV Max, uma TV do Rio Grande do Sul, e vai estar disponibilizando no Brasil inteiro. Então nos acompanha lá, tá? Vai estar mais num canal de mídia aí. João, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é isso. Obrigado. Então é isso, pessoal. Até mais. Fechou. Não. Valeu, galera. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me clown while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and the discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stay low, kept quiet, now I'm